Olá, meu nome é Fábio e eu vou apresentar o trabalho Conversor Boost CACC monofásico utilizando a técnica de controle por corrente média. Bom, inicialmente, para introduzir o tema, esse é um retificador de onda completa que utiliza um conversor boost que vai elevar a tensão de saída para um nível desejado. Bom, esse é um conversor que não utiliza nenhuma técnica de controle, então nós observamos aqui a corrente de entrada totalmente distorcida, a tensão de entrada senoidal e a tensão de saída CC, aproximadamente 350 volts com pequeno ripple. Como essa corrente de entrada não utiliza nenhum controle, ela está totalmente distorcida, encontramos uma THD de 92% e um fator de potência de 0,5, valores estes totalmente indesejáveis. Então, o que nós vamos fazer nesse trabalho é utilizar uma técnica de controle, denominada controle por corrente média, para poder encontrar valores de distorção menores e um fator de potência melhor. Esses são os dados do trabalho, então nós vamos ter 127 volts de tensão de entrada, uma frequência de 60 Hz, a frequência de comutação do chaveamento de 50 kHz, uma ondulação aceitável de corrente no indutor de 20%, com a potência de saída de 1,5 kW, vamos considerar 100% o rendimento teórico, a tensão de saída desejada é de 350 volts, aceitando uma variação de 2%, e a resistência do capacitor de 10 mΩ. Então, no primeiro caso, nós vamos utilizar esse mesmo retificador em modo de condição contínua. Para o estágio de controle, nós vamos utilizar essa malha, sendo essa primeira malha aqui a malha de tensão e essa a malha de corrente. Vamos estudar cada uma delas. Bom, o primeiro passo, dados os valores fornecidos pelo trabalho, nós vamos calcular o indutor de filtro, que o valor encontrado é de aproximadamente 523 microhenries, e será necessário fazer o projeto do indutor. Para o projeto do indutor de 523 microhenries, nós vamos utilizar um núcleo do tipo EE, e para o projeto a gente precisa que os valores das áreas AE e AW multiplicados, o valor mínimo seja dado por essa fórmula. Então o valor encontrado foi de 13,12 e escolhemos o núcleo EE 552528 do fabricante Torton. Temos o valor de AE e AW aqui transformados para centímetros quadrados 4.2 e 4.1. Fazendo a multiplicação, encontramos o valor de 17,636. Valor esse superior ao mínimo necessário, 13,123. Com isso, nós calculamos por essa fórmula o número de espiras encontradas de 83,08, portanto, será necessário utilizar 84 espiras. O entreferro, que é a distância entre esses vãos do núcleo, deverá ser de 0,698. Como o núcleo do tipo E possui duas pernas, será utilizado 0,349 em cada perna. Será necessário agora fazer o cálculo da bitola do condutor, feito pelo efeito pelicular. Essa fórmula nos dá o diâmetro máximo que o nosso condutor deverá ter. Então, o diâmetro máximo será de 0,67. Essa é uma limitação. Portanto, utilizando a tabela dada no trabalho, o maior condutor é o AWG22, que possui diâmetro 0,64, valor mais próximo ao diâmetro máximo, porém menor do que este, imposto por essa regra. Ele possui essa área de condução e a área necessária dada por essa fórmula. O valor encontrado é 0,26, portanto, fazendo a divisão da área necessária pela área de condução do condutor, nós temos que será necessário 8,06 condutores, portanto, utilizaremos 9 condutores. Essa fórmula nos dá a possibilidade de execução desse projeto. Se o valor encontrado for maior que 1, significa que esse projeto é inexequível, portanto, não pode ser executado. Como o valor encontrado foi de 0,74, significa que esse projeto pode ser executado.
Então vamos iniciar pelo projeto da malha de corrente. Então, nós vamos fazer aqui a função de transferência de laço aberto ainda sem o compensador de corrente. Essa função de transferência vai ter dada pelo ganho da malha de corrente, do sensor de corrente, que é do tipo shunt, função de transferência do modulador PWM, que é do tipo dente de serra, e a função de transferência de amostragem. Aqui nós temos o diagrama de Bode dessa função de transferência, que cruza o zero duas vezes. Então nós vamos precisar projetar um compensador. E para fazer o compensador da malha de corrente, nós vamos escolher aqui a frequência de corte, sendo 1/4 da frequência de chaveamento, 12.500 Hz. Vamos fazer o critério de alocação de polos de zero, que será um compensador do tipo proporcional integral com filtro. Vamos fazer o zero da planta, cancelado pelo polo do controlador, e o polo da planta ser cancelado pelo zero do controlador, e alocando o último polo na origem. Esse aqui é o diagrama de Bode do compensador. E aqui nós temos a função de transferência compensada pelo compensador projetado de corrente. A gente pode ver que aqui na frequência de cruzamento a gente tem um ganho de 5 vezes 10 a menos 15, que é aproximadamente nulo. E aqui nós temos uma taxa de decrescimento de aproximadamente 20 dB por década. Isso faz com que o sistema se aproxime ao sistema de primeira ordem e seja estável. Agora vamos para a malha de tensão, que é feita por esse controlador aqui. Vamos fazer o projeto também do controlador proporcional integral com filtro. E aí nós vamos encontrar os valores dos resistores e capacitores desse compensador. Aqui a gente pode ver o diagrama de Bode, a função de transferência de malha aberta sem o compensador da malha de tensão. Que a gente utiliza o ganho da malha de tensão, do sensor de tensão, que é do tipo divisor de tensão resistivo, uma amostra da malha de corrente. Então, a gente pode ver aqui o diagrama de Bode. Para projetar o compensador, nós vamos utilizar a frequência de 30 Hz, adotar o sistema de alocação de polos e zeros, assim como feito na malha de corrente. Com isso, nós vamos ter calculado o valor dos resistores e dos capacitores do compensador, que é do tipo proporcional integral, com filtro. E aqui nós podemos ver o diagrama de Bode do compensador. Chegando então à função de transferência compensada, da malha compensada. A gente pode ver também que o ganho é aproximadamente nulo na frequência de corte, 10 a menos 15, e também exatamente 20 dB por década. Então a gente observa que o sistema também se assemelha ao sistema de primeira ordem estável. Fizemos aqui a simulação e podemos observar o quê? Que o sistema funcionou corretamente. A gente tem aqui a tensão de saída estabilizada em 350 volts, de acordo com a ondulação aceitável pelo projeto. E o mais importante é que a corrente de entrada está senoidal. Esse era o grande problema desse retificador. Aplicamos aqui um degrau de potência, um degrau de carga, e o sistema tem aqui um overshoot e depois se estabiliza também nos 350 volts, sendo que a corrente diminui nesse período e a gente retorna com o degrau de carga para a potência nominal, tem aqui um undershoot, e o sistema volta a se estabilizar em 350 volts. Pegamos aqui uma aproximação, pegamos aqui exatamente 3 ciclos da corrente de entrada, a gente observa que a corrente de entrada está
senoidal. E a tensão de saída aqui é tensão média de 350 volts. Um fato importante é que essa corrente de entrada está com 7,5% a THD calculada pelo software e um fator de potência de 99,6%. Retiramos aqui o espectro harmônico, todas as componentes harmônicas 40 primeira ordem, e fazemos a comparação com a IEC 61032. Observamos que os valores encontrados estão bem abaixo dos limites impostos pela IEC. Agora nós vamos para o segundo caso. O segundo caso é esse conversor em modo de condução descontínua. O que vai acontecer é que ele vai chegar a zero em algum ponto. O circuito é o mesmo, com exceção desse filtro que é colocado na entrada, que nós vamos estudar posteriormente. O estágio de controle também não é o mesmo, ele é composto somente pela malha de tensão. Nós fizemos aqui a mesma situação, fizemos os cálculos aqui da indutância de filtro, encontramos a indutância crítica, que é aquela que leva o circuito a não passar pelo zero, e para o circuito ser descontínuo, nós precisamos encontrar um valor menor. O valor encontrado foi de 46 microhenries, e nós vamos utilizar um valor menor, que vai fazer com que o circuito vá a zero. Utilizaremos 40 microhenries. Da mesma forma que foi feito no primeiro caso, nós vamos fazer o projeto desse indutor de 40 microhenries. A tabela que foi dada no trabalho, a gente conseguiu encontrar o núcleo 4215. Calculamos o valor do AE vezes AW, as áreas multiplicadas, o mínimo que deve ser de 1,02, e o núcleo escolhido possui 2,8. O número de espiras para esse caso será de 14,6, portanto será utilizado 15 espiras. E o entreferro, a distância entre as pernas de cada gap do entreferro do núcleo vai ser 0,062, que é metade do valor encontrado. Da mesma forma, a bitola foi utilizado o efeito pelicular. A bitola do condutor deverá ter o diâmetro máximo de 0,067. A tabela dada no exercício, a gente encontrou o mais próximo, que não ultrapasse esse valor, é uma limitação que nós temos, a WG22. Dessa maneira, calculamos a área necessária e pegamos a área desse condutor, encontramos o número de condutores, 8,06, portanto deverá ser utilizado 9. Com isso, a possibilidade de execução ficou menor que 1, 0,05. Então, esse projeto ele é executável, é possível de se executar. Então, como esse controle só é feito somente pela malha de tensão, nós vamos fazer aqui da mesma maneira a função de transferência de malha aberta sem o compensador. E vamos projetar aqui o compensador, alocando o polo de zeros com aquela frequência de 30 Hz, cancelando os polos da planta pelo zero do compensador e o zero da planta pelo polo do compensador. Então encontramos aqui os valores dos resistores e capacitores do filtro, que faz esse compensador de tensão. Aqui está a função de transferência do compensador e aqui a função de transferência da malha com o compensador. O ganho aqui é aproximadamente zero na frequência de corte. E fazendo o ganho de uma década por década, né? A gente faz uma década abaixo da frequência de corte. Então a gente observa que é 20. Então isso garante que o sistema ele é estável e aproxima-se a um sistema de primeira ordem. Agora, como eu disse, a gente vai fazer aqui o cálculo daquele filtro de entrada
para esse filtro a gente utilizou essa referência. Então, o que está definido é que a frequência de corte desse filtro ela deve ficar entre 50 vezes a frequência da rede e 10% da frequência de chaveamento. Então, ela deve ficar entre 3 kHz e 5 kHz. Então, nós vamos escolher aqui 4 kHz. Então, nós vamos encontrar o valor do capacitor e do indutor de filtro. E, para testar esse filtro, a gente fez a simulação. A gente observa que a simulação da corrente de entrada filtrada e a corrente não filtrada. A gente observa aqui que o filtro foi projetado para 4 kHz, portanto, desse valor para cima, as componentes harmônicas estão sendo filtradas, então elas não estão aqui na corrente que está filtrada por esse filtro, garantindo que o filtro funcionou muito bem. Aqui está a simulação do retificador. Nós temos aqui a corrente de entrada filtrada, a corrente de entrada não filtrada e a tensão de saída. A gente pode observar aqui, inicialmente, a corrente não filtrada, que esse valor chega a zero. Então, o sistema de modo de descontínuo faz com que o valor chegue a zero. Já a corrente filtrada, ela é aqui aproximadamente senoidal, e a tensão de saída também foi fixada em 350 volts. Mesmo após o degrau de carga, ela se estabiliza, e quando retorna também se estabiliza em aproximadamente 350 volts. Aqui a gente pode observar 3 ciclos completos. Então, o que a gente observa aqui é que a corrente não filtrada, ela chega a zero, chega a zero, chega a zero, e faz essa forma de onda, aproximadamente senoidal. Com isso, a corrente filtrada toma uma forma de onda aproximadamente senoidal. Isso garante para a gente uma corrente de entrada com a total distorção harmônica de 22% e um fator de potência 96,88%, que ainda assim está muito bom. Fizemos a comparação das componentes harmônicas com as encontradas e as da norma IEC 61032. A componente harmônica encontrada ela ultrapassou o valor da norma aqui na terceira ordem e ficou bem próximo dos valores dos limites da norma no restante.